Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 11. Enfrentando uma maldição de grau especial. Mas esperar por apoio não era algo bom para ele. Para completar a missão, ele terá que lidar sozinho com esse espírito amaldiçoado. Se for uma luta em grupo, ele provavelmente não receberá a recompensa, certo? Então, ele tem que matar esse espírito amaldiçoado especial antes que a ajuda chegue. Um feiticeiro de primeiro grau pode competir contra um espírito amaldiçoado de grau especial. Então, esta é uma boa oportunidade para ver em que estágio ele está. Nobara disse ansiosamente: idiota, pare de tentar ser um herói. O enorme corpo do espírito amaldiçoado derrubou as cercas e os carros no chão. Seu alvo era Kazuma. Como um espírito amaldiçoado de nível especial, ele conseguia ver que aquele humano era a única ameaça a ele. Depois de matá-lo, não teria mais com que se preocupar. Ao mesmo tempo, sua cauda começou a se contorcer, e seda branca bloqueou instantaneamente toda a área. As larvas continuaram a emergir do chão e correram em direção a Yuji e os outros dois. Toda a área estava bloqueada. Megumi fez selos de mão e gritou: Max Elefante. Um elefante rosa caiu do céu. Bang! O chão tremeu violentamente, e esse golpe poderoso matou muitas das larvas de maldição ao redor. Para lidar com um número tão grande de espíritos amaldiçoados, o elefante Max era, sem dúvida, a melhor escolha. Os olhos de Nobara eram aguçados, e ela martelou uma agulha de aço, perfurando a fileira de larvas à sua frente. Ressonância. Após seu grito alto, o martelo gravado com um coração rosa atingiu a boneca de palha em sua mão esquerda. As larvas atingidas pelos pregos explodiram instantaneamente em uma névoa sangrenta. Yuji, que ainda não havia aprendido o flash negro, só conseguiu lutar contra as larvas amaldiçoadas no combate corpo a corpo. Caramba! Não há como matar todas essas larvas, muito menos ajudar Kazuma. Kazuma, não se meta em encrenca. Os três olharam para Kazuma, que estava parado, sentindo-se extremamente preocupado. Eles só podiam esperar que a ajuda chegasse logo. Rugido. O espírito amaldiçoado de nível especial abriu sua boca o suficiente para engolir um prédio inteiro e correu em direção a Kazuma, enquanto incontáveis tentáculos de suas costas disparavam direto em direção a Kazuma. Estrondo. O outdoor foi imediatamente transformado em pó pelos tentáculos avassaladores. O chão desabou porque não suportou o enorme corpo. Cada ataque do espírito amaldiçoado de nível especial tinha um poder tremendo. Entretanto, todos os ataques atravessaram o corpo de Kazuma sem causar nenhum dano. Kazuma pulou e ficou acima do espírito amaldiçoado. Ele usou a ferramenta amaldiçoada em sua mão para desenhar uma cicatriz chocante em seu corpo. Chiar. Sangue verde jorrou dezenas de metros. Portão de abertura aberto. Energia vermelha e sangue percorreram o corpo de Kazuma. Seus longos cabelos se moviam mesmo na ausência do vento forte, e os vasos sanguíneos em sua testa estavam salientes. Com sua força e velocidade muito aumentadas, ele pisou nas costas do espírito amaldiçoado, balançando a ferramenta amaldiçoada semelhante a uma faca, em sua mão em alta velocidade. Sua velocidade assustadora de mão, aprimorada ao longo de anos de treinamento, foi totalmente refletida naquele momento. Kazuma cortou todos os tentáculos nas costas do espírito amaldiçoado como se estivesse cortando uma fruta normal. Entre os espíritos amaldiçoados de nível especial, os maiores costumam ser mais fáceis de lidar do que os menores. Esse espírito amaldiçoado deve ter devorado muitos humanos e provavelmente acabou de entrar em um nível especial. Enquanto isso, Nobara e os outros ficaram atordoados ao ver as ações de Kazuma. Isso é mentira, não é? Kazuma é tão corajoso? Ele realmente pisou nas costas de um espírito amaldiçoado de nível especial e o cortou? Além disso, a velocidade de balanço da espada de Kazuma não é muito rápida. É quase como uma imagem residual. Mesmo com apenas suas habilidades físicas, Kazuma provavelmente conseguiria entrar para o grupo de feiticeiros de primeira classe. Essa é sua verdadeira força? Os três ficaram estupefatos naquele momento. Eles eram todos alunos do primeiro ano, então por que havia uma diferença tão grande entre eles? Não é que eles sejam fracos. É só que Kazuma é anormalmente forte. Ah, imperdoável. O espírito amaldiçoado de grau especial ficou completamente enfurecido. Sua cauda parou de liberar larvas e depois de um tempo, condensou-se em uma cabeça. As cabeças em ambas as pontas atacaram Kazuma ao mesmo tempo em uma velocidade extremamente rápida. Ataque dos dois lados. Kazuma, cuidado. Atrás de você. Megumi gritou um aviso. Bang. As duas pontas colidiram violentamente, e uma enorme onda de choque jogou as três pessoas no chão. Kazuma. As pupilas de Nobara estavam vermelhas enquanto ela gritava. Do ponto de vista deles, Kazuma não havia evitado o ataque de pinça. Aquilo foi quase um ataque com força total de um espírito amaldiçoado de nível especial. Até mesmo aço grosso seria esmagado. Imagine o corpo físico de Kazuma. O espírito amaldiçoado de grau especial pareceu insatisfeito e atacou violentamente várias vezes novamente. Amassar. Amassar em hambúrgueres de carne e dar para os cachorros. Hehehe. Sinto muito por decepcioná-lo. Uma voz fria soou nos ouvidos do espírito amaldiçoado. Ainda não morreu? Os rostos humanos responsáveis por falar em ambos os lados da cabeça do espírito amaldiçoado perguntaram confusos. No céu, um corvo negro pairava e ninguém notou sua presença. Ao mesmo tempo, perto do local da batalha de Kazuma, Ijishi estava dirigindo um carro preto em alta velocidade.
O carro estava indo muito rápido, mas as pessoas no carro não estavam apavoradas. Que pena! Receio que seja mais perigoso do que seguro. Uma voz madura quebrou a atmosfera rígida. Mei Mei estava envolta em um blusão preto, que não conseguia esconder suas curvas graciosas. Ela cruzou as pernas preguiçosamente, e seu cabelo azul claro cobria metade de seu lindo rosto. Agora mesmo, ela tinha visto a situação de batalha de Kazuma e dos outros claramente através da visão compartilhada pelos corvos. Nanami disse, você quer dizer que todos os alunos da primeira série sofreram um acidente? Nanami limpou os óculos, sua raiva mal disfarçada em seu tom calmo. Mei Mei fechou os olhos lentamente e disse, o gênio que Yaga mencionou sofreu um acidente, mas talvez consigamos chegar a tempo de salvar os outros. Seja por meio da narração oral de Yaga Masamichi ou da visão compartilhada pelo corvo agora mesmo, foi uma revelação para ela. O novato chamado Kazuma é realmente incrivelmente talentoso. Ah, é uma pena. Ele é um irmãozinho tão lindo. E Jishi, que estava dirigindo na frente, começou a suar frio ao ouvir isso. Desta vez, Yaga havia instruído especificamente que Kazuma e os outros deveriam ser resgatados. Era possível perceber que Yaga se importava mais com esse calouro chamado Kazuma. Se Mei Mei disser que Kazuma sofreu um acidente, quão furioso Yaga ficará? Capítulo 12 Matando a Maldição. Como dois espíritos amaldiçoados de nível especial poderiam aparecer ao mesmo tempo do nada? Se Gojo Satoru não tivesse sido mandado embora, como Kazuma e os outros estariam em perigo? Qual é a diferença entre deixar calouros lutarem contra espíritos amaldiçoados de nível especial e mandá-los para a morte? Ijishi-san, apresse-se para que eu possa pegar o dinheiro do diretor rapidamente depois de salvá-los. Sim, Mei Mei-san. Ijishi pisou no acelerador e o carro se transformou em um raio negro, correndo pela estrada. Enquanto Yuji e seus companheiros estavam de luto, uma figura apareceu na frente deles. Kazuma. Com sua aparição, Yuji, Nobara e os espíritos amaldiçoados de nível especial ficaram atordoados. Yuji esfregou os olhos e disse, estou vendo as coisas direito? Kazuma está bem mesmo. Depois de uma colisão tão violenta, Kazuma saiu completamente ileso? Além disso, ele tinha um sorriso no rosto, uma expressão brincalhona. Nem mesmo suas roupas foram danificadas. Era como se o ataque de agora não tivesse tido efeito algum sobre ele. Nobara abaixou a cabeça e não disse nada. Seu cabelo estava desgrenhado e sua expressão era irreconhecível, mas seus lábios vermelhos e trêmulos revelavam seu humor inquieto no momento. Esse desgraçado. Por que ele sempre gosta de deixar as pessoas preocupadas? Impossível. Como é que você está bem? O espírito amaldiçoado rugiu em descrença. Com o Kamui de Kazuma, ele certamente não sofreria nenhum dano. Muito antes, com a capacidade de observação do Sharingan, ele havia antecipado o ataque por trás. Então, naquele momento, ele parou de atacar. Enquanto ele não atacar, tudo passará pelo seu corpo. Pelo contrário, se ele atacar, seu corpo ficará sólido. Uma vez que ele está na dimensão Kamui, nem mesmo um ataque de todos os lados pode fazer nada contra ele. No entanto, há um contra-ataque ao seu Kamui. É um ataque que dura 5 minutos. Embora o Kamui seja poderoso, ele também tem seus limites. Sob um ataque contínuo que exceda 5 minutos, seu Kamui atingirá seu limite. O espírito amaldiçoado que não acreditava no que estava vendo atacou Kazuma novamente. Vamos parar de brincar de casinha aqui. Enquanto ele estava na dimensão Kamui, Kazuma já havia descoberto a fraqueza desse espírito amaldiçoado de nível especial. De frente para a boca ensanguentada, Kazuma olhou para o meio do corpo com o olho esquerdo e focou. O espaço se distorceu e ondulações de vórtice apareceram dentro do corpo do espírito amaldiçoado. Bang! Com um som abafado, um buraco sangrento apareceu. O enorme corpo do espírito amaldiçoado congelou de repente e então se contraiu violentamente. A figura de Kazuma brilhou e ele imediatamente chegou ao buraco sangrento. Ele estendeu a mão e tirou algo de lá. Uma lagarta com rosto humano do tamanho de um punho estava firmemente segura em sua mão. As mãos grandes de Kazuma eram como uma pinça de ferro, tornando impossível para a lagarta se libertar, não importa o quanto ela lutasse. Ah, me solte, feiticeiro astuto! A lagarta com rosto humano ficou apavorada. Impossível. Absolutamente impossível. Como ele descobriu que eu estava escondido aqui? Mesmo que ele tivesse dado um palpite, ele não deveria ter mirado na cabeça? Kazuma riu enquanto olhava para o espírito amaldiçoado do tamanho de um punho à sua frente. Ele não esperava que uma coisa tão pequena estivesse escondida sob uma aparência tão grande. Era como se estivesse dirigindo um mecha. O motorista foi puxado à força para fora e o enorme corpo do espírito amaldiçoado parou de se mover. Kazuma continuou aumentando a força em suas mãos. O rosto pálido do espírito amaldiçoado ficou vermelho. Seus olhos se arregalaram como se estivessem prestes a explodir. No momento em que foi capturado por Kazuma, ele estava condenado a morrer. Não, me deixe ir. Eu já fui um ser humano, com pais e filhos idosos. Fui transformado à força nisso. Nunca mais comerei humanos. Por favor, poupe minha vida. O espírito amaldiçoado começou a chorar e a implorar por misericórdia. Kazuma ficou confuso. Todos os espíritos amaldiçoados de nível superior conseguem falar tão fluentemente? Eles podem até jogar a carta emocional? Kazuma disse, haha, fiquei um pouco comovido com o que você acabou de dizer, mas, como posso obter a recompensa se não te matar? Kazuma de repente apertou sua mão direita. Rachadura.
Primeiro, ouviu-se o som de ossos quebrando, e então a cabeça inteira foi instantaneamente esmagada. Kazuma jogou o cadáver sem cabeça para longe, e a enorme concha espiritual amaldiçoada sob seus pés se expandiu rapidamente como um balão. Ele avisou os dois lá embaixo. Droga! Essa coisa vai explodir, fiquem longe. Yuji e os outros ficaram atordoados e recuaram lentamente. Eles ainda não tinham caído em si, e Kazuma já havia matado o espírito amaldiçoado de nível especial. Como ele sabia que o corpo real do espírito amaldiçoado estava escondido no corpo? De repente alguém tocou no ombro de Megumi. Megumi disse, Nanami-sensei e Meimei-sensei, você está aqui. Yuji e Nobara olharam curiosamente para o homem e a mulher atrás deles. Nanami disse calmamente, bem, embora eu odeie fazer hora extra, se meus alunos estiverem com problemas como professor, tenho algum senso de responsabilidade. Meimei segurava um machado gigante na mão e dava passos encantadores, torcendo os quadris exageradamente enquanto caminhava. A cada passo, a trança azul clara na frente de seu rosto balançava. Dadada. Os saltos altos faziam um som elegante e nítido ao atingir o chão. Nanami, por que você ainda está aí parada? Vá buscar o dinheiro do diretor depois da briga. Nanami deu um tapa na testa com a mão. Meimei estava fazendo isso para salvar os estudantes ou pelo dinheiro? Fiquei aqui. Se o corpo de Kazuma ainda estiver intacto, eu o trarei de volta. Depois de ouvir isso, Yuji e os outros dois pareceram confusos. O corpo de Kazuma. Os professores entenderam algo errado? Yuji explicou rapidamente. Isso. Kazuma parece estar bem, e é melhor vocês não irem lá por enquanto. O espírito amaldiçoado está prestes a explodir. Nobara e Megumi também assentiram em uníssono e apontaram para o espírito amaldiçoado que estava ficando cada vez maior. Meimei e Nanami pararam ao mesmo tempo e olharam para o enorme espírito amaldiçoado na frente delas. Você quer dizer? Meimei rapidamente imaginou uma possibilidade e se preparou para compartilhar a visão dos corvos no céu novamente. Entretanto, o corpo do espírito amaldiçoado já havia se expandido a um tamanho extremo. Bang! Uma explosão ensurdecedora soou, e uma torrente de sangue afogou a todos. Várias pessoas rapidamente formaram uma barreira. Capítulo 13 Surpresa. Meimei e Nanami ficaram boquiabertas e ficaram ali paradas como estátuas. O espírito amaldiçoado de nível especial foi morto? Somado ao que Yuji tinha acabado de dizer, eles se entreolharam em choque. Isso significa que Kazuma não apenas não morreu, mas também matou esse espírito amaldiçoado de nível especial? Embora tivessem ouvido de Yaga que Kazuma era muito forte, eles nunca imaginaram que ele fosse tão incrível. Mesmo sendo feiticeiros de primeira classe, eles não tinham certeza absoluta de que conseguiriam matar um espírito amaldiçoado de nível especial. Os olhos de Meimei brilharam e ela disse, que batismo de sangue e chuva incrível. Agora mesmo, seu corvo infelizmente morreu na explosão, mas no último momento, ela viu um par de olhos escarlates. Que tipo de olhos eram aqueles? Eles realmente conseguiam detectar seus corvos. Após a explosão, um vórtice apareceu atrás de Yuji, e Kazuma veio atrás dele silenciosamente, sem uma única mancha de sangue em seu corpo. Eu vou devolver isso para você. A voz calma de Kazuma soou atrás dele. Todos se viraram surpresos, e Yuji ficou ainda mais assustado. Uau! Kazuma, por que você aparece e desaparece com tanta frequência? Yuji pegou a ferramenta amaldiçoada, tocou seu pequeno coração assustado e reclamou. Além disso, os outros olhavam para Kazuma, como se quisessem vê-lo completamente de dentro para fora. Kazuma se sentiu desconfortável com os olhares de todos e acenou. Ele disse, olá, professores? Meimei pegou o enorme machado de volta no ombro, colocou-o na frente dela e olhou para Kazuma. Os cantos da boca dela se curvaram levemente enquanto ela olhava para ele com interesse. As pupilas desse garoto ficaram pretas de novo? Na verdade, ele acabou de dar um aviso a ela, interessante. Quantos segredos ele esconde? Kazuma recostou-se. Ele tinha acabado de notar os corvos no céu, e inconscientemente lançou-lhes um olhar furioso. Ele não esperava que fosse da Meimei. Olhando para sua trança azul que cobria metade de seu rosto, Kazuma teve vontade de levantá-la. Ele se perguntou como Meimei ficaria com 2 rabos de cavalo? Nanami se acalmou e disse, certo, Meimei, tome cuidado, ele ainda é um estudante. Depois de dizer isso, ele olhou profundamente para Kazuma novamente. A respiração de Kazuma era constante, e sua quantidade total de energia amaldiçoada não era comparável à de Gojo Satoru ou Yuta, mas foi exatamente isso que o chocou. Em outras palavras, Kazuma não gastou muito esforço na batalha contra esse espírito amaldiçoado de nível especial. Além disso, ele podia ver claramente que Kazuma não tinha ferimentos no corpo, nem mesmo uma gota de sangue. Se fosse ele poderia fazer o mesmo que ele? Nanami balançou a cabeça e negou imediatamente. Ele não precisava se preocupar com isso. As técnicas amaldiçoadas e os estilos de luta de cada um eram diferentes. Não havia necessidade de se preocupar se suas roupas estavam manchadas de sangue ou não. Mas quando ele pensou que a outra parte era apenas um aluno novo, ele não conseguia se acalmar. É verdade que a nova geração empurra a velha para frente. Antes, Gojo Satoru apareceu de repente. E agora a outra aberração como Kazuma que matou um espírito amaldiçoado de nível especial poucos dias depois de entrar na escola. Que monstro! Nanami deu um tapinha no ombro de Kazuma e disse, você fez um ótimo trabalho. Não só protegeu seus companheiros de equipe, como também eliminou o espírito amaldiçoado de nível especial.
Se possível, peça a Mei para te avaliar na próxima vez. Você é mais do que capaz. Mei inclinou a cabeça e piscou. Ela disse, se você pagar o valor certo, pode passar. Nanami ficou sem palavras. Ele disse, ei, prestem atenção na situação. Tem tanta gente olhando. Kazuma assentiu e disse que consideraria. Com certeza, Mei sempre fala sobre dinheiro. Nesse caso, ele pode simplesmente usar dinheiro para recrutá-la para Akatsuki. Kazuma negou imediatamente, achando que não era realista e que ele não tinha muito dinheiro consigo. Ijishi veio apressadamente de longe e acenou para todos. Era possível ver a excitação em seu rosto. Ótimo! Kazuma não está morto. Assim a diretora não ficará brava. Ele tem que ligar para o diretor imediatamente para contar a boa notícia. Ao mesmo tempo, em Tóquio Jujutsu High, o clima na sala do diretor era sério. Gojo Satoru, que tinha acabado de retornar e soube da situação, encostou-se na parede sem dizer uma palavra. Ele tinha uma expressão estranhamente séria. 2 espíritos amaldiçoados de nível especial apareceram quase ao mesmo tempo. Parecia que esse era o plano de alguém. Ele tinha uma estimativa aproximada da força de Kazuma. Mesmo que Kazuma não tivesse experiência em combate, ele ainda conseguia se proteger. O que mais o preocupava eram Yuji e os outros 2. Se o espírito amaldiçoado de nível especial os atacar, será difícil para Kazuma salvar os 3 enquanto se protege. Ele foi negligente. Kazuma é apenas um estudante. Nem mesmo um feiticeiro de primeira classe seria capaz de lidar com essa situação. O pior cenário é que Sukuna reapareça, o que seria um grande problema. Além de Gojo Satoru, havia vários instrutores sentados ao redor da mesa, nomeadamente Shuko e o Taimi. Yaga estava atendendo um telefonema. Shuko tinha cabelos castanhos curtos, maquiagem leve e esfumada e um avental médico branco puro que destacava sua figura esguia e perfeita. Buf! Ela soprou uma baforada de fumaça e disse suavemente, não se culpe. Ninguém poderia prever que 2 espíritos amaldiçoados de nível especial apareceriam ao mesmo tempo. O Taimi, que vestia uma fantasia vermelha e branca de sacerdotisa, consolou-o. A diretora acabou de sair para atender um telefonema. Talvez sejam boas notícias? E Mei e Nanami também estão a caminho do resgate. Bang! A porta foi aberta de repente. Yaga abriu a porta com uma risada. A tristeza em seu rosto havia desaparecido, substituída pela alegria. Boas notícias, Nanami e os outros encontraram Kazuma e seus amigos. Eles estão todos seguros. Quando Yaga disse isso, todos imediatamente deram um suspiro de alívio. Gojo Satoru deu de ombros levemente com um sorriso no rosto. Além disso, Nanami e os outros nem se envolveram. Kazuma matou o espírito amaldiçoado de nível especial sozinho. Yaga ergueu o queixo orgulhosamente, como se ele mesmo tivesse feito isso. O que? Shuko e o Taimi endireitaram seus corpos, demonstrando choque. Que o calouro Kazuma matou sozinho um espírito amaldiçoado de nível especial. Os cantos da boca de Gojo Satoru se curvaram ainda mais e ele disse, hehe, como esperado do meu aluno favorito. Diretora, você não disse que Kazuma era o aluno novo que Gojo Satoru acabou de trazer de volta? Um feiticeiro da 4ª série exorcizou um espírito amaldiçoado de nível especial? As 2 mulheres olharam para Yaga, incrédulas. Capítulo 14 Decisão de Yaga. Yaga disse, você pode não saber disso ainda, mas não pode tratar Kazuma como um calouro normal. Ele apontou para as marcas pretas em seu corpo que ainda não haviam desaparecido completamente e disse, veja, esse ferimento no meu rosto foi causado por Kazuma. Yaga ergueu o rosto orgulhosamente, seu tom cheio de orgulho. Desta vez, Shuko e o Taimi ficaram ainda mais chocados. Principalmente Shuko, o cigarro no canto da boca quase caiu. Eles realmente ouviram direito? Kazuma bateu no diretor? Não é de se espantar que Yaga estivesse com os olhos roxos e inchados ultimamente. Acontece que ele foi espancado por alguém. Mas por consideração aos sentimentos dele, outros não ousaram perguntar. Afinal, eles não eram os destemidos Gojo Satoru. Mas esse calouro chamado Kazuma é realmente surpreendente. A força de Yaga era óbvia para todos. Os corpos amaldiçoados que ele havia criado eram muito poderosos. Entretanto, mesmo nessas circunstâncias, Kazuma ainda o espancou. Faz apenas alguns dias e ele matou um espírito amaldiçoado de nível especial. Ele não é muito feroz? Eles ficaram cada vez mais interessados nesse novo aluno. Gojo Satoru falou de repente. Yaga, por que você não promove Kazuma, professor? Ele é mais do que capaz de lidar sozinho com espíritos amaldiçoados de nível especial. Shuko disse, concordo. O Taimi ecoou, eu também. Nos últimos anos, espíritos amaldiçoados têm aparecido com cada vez mais frequência e está ficando mais difícil lidar com eles. O nível de perigo em uma missão está ficando cada vez mais alto. Às vezes, um feiticeiro de 2º grau precisa enfrentar espíritos amaldiçoados de grau especial. A taxa de mortalidade é altíssima, mas não há outra saída. A diferença entre o número de feiticeiros e espíritos amaldiçoados é muito grande. Como professores, eles não só precisam exorcizar espíritos amaldiçoados, mas também precisam reservar um tempo para ensinar os alunos. Se não fossem feiticeiros, já teriam desmaiado de exaustão há muito tempo. Yaga olhou feio para Gojo Satoru e pensou consigo mesmo. Kazuma realmente superou suas expectativas e definitivamente era forte o suficiente para se tornar um professor. E se os alunos podem ser convencidos? Na pior das hipóteses, eles podem ser convencidos ao serem espancados. Um feiticeiro não precisa de tantas reviravoltas. O maior obstáculo são os superiores.
A identidade de Kazuma por si só já é um grande problema. Yaga disse em voz profunda, da última vez pedi para você investigar a identidade de Kazuma, mas você ainda não obteve resultados? Shuko respondeu impotente, não precisa falar nisso, não há informação alguma. É como se essa pessoa tivesse aparecido do nada. Nos últimos dias ela e o Taimi trabalharam horas extras e usaram todos os meios possíveis, mas ainda não havia nenhuma pista sobre a identidade de Kazuma. Como resultado, tudo que ela conseguia pensar quando ia dormir ultimamente era em Kazuma. Yaga ponderou por um momento e disse, que tal isso? Vou promovê-lo a professor em meu nome, e o salário dele será o mesmo que o seu. Então, ele fez uma pausa e olhou para Gojo Satoru. Ele disse, mas para sua segurança absoluta, que tal deixar Meimei usar corvos para espioná-lo? Isso era algo que ele precisava fazer. Como diretor, ele precisava considerar todas as possibilidades. Primeiro, a identidade de Kazuma é desconhecida, nem mesmo seus pais foram encontrados. Segundo, a força de Kazuma. Um aluno não menos poderoso que Meimei e Nanami apareceu do nada, e sua força específica ainda é desconhecida. Se houver uma pequena possibilidade de que Kazuma tenha segundas intenções, as consequências serão desastrosas. Então, deixe-o ser o vilão. Na pior das hipóteses, ele pode pessoalmente se redimir com Kazuma. As duas mulheres fingiram estar ocupadas, como se não tivessem ouvido o que ele disse, enquanto o rosto de Gojo Satoru ficou sombrio. Ele não era tolo. Quando conheceu Kazuma, percebeu o mistério daquela pessoa. Mas 6 olhos jamais estaria errado. Kazuma não nutria hostilidade por eles, e até conseguia sentir alguma gentileza nele. É por isso que ele não se preocupou com a identidade de Kazuma. No entanto, ele era o único que sabia da situação de Kazuma, então era normal que Yaga tivesse alguns palpites. Mas isso era muito injusto com Kazuma. Ele quer que Kazuma se torne um professor e ajude, mas também quer monitorá-lo secretamente? Não importa quem seja, eles se sentiriam infelizes. O status é realmente tão importante? Por que eles têm que se importar com aqueles velhos escalões superiores? A atmosfera na sala tornou-se solene novamente. Continuo me opondo a isso, mas cabe a você fazer o que quiser. Só existe um Kazuma, então tome cuidado. Depois de dizer isso, Gojo Satoru foi embora. Shuko não suportou essa atmosfera, então ela arrastou o Taimi para longe e disse, diretora, o Taimi e eu continuaremos nossa investigação. Bang! A porta se fechou e a sala ficou em silêncio. Somente Yaga permaneceu na escuridão, parado como uma estátua. Ele virou o telefone para a página de descagem, mas não fez nada. Desde o incidente de Geto Suguru, a faculdade e até mesmo os escalões superiores tornaram-se extremamente cautelosos. Aquele incidente não foi doloroso apenas para Gojo Satoru, mas também para Yaga. Ele não pretendia correr riscos. Finalmente, ele descou um número. Uma voz feminina madura veio do outro lado da linha. Ei, mesmo que eu não tenha contribuído muito, você ainda tem que me pagar. Yaga disse, use seu corvo para seguir Kazuma silenciosamente. Eu lhe darei o dobro do dinheiro depois. Preste atenção. Enquanto isso, em Roppongi, a noite caiu. Parabéns ao anfitrião por completar a missão. A loja do sistema foi desbloqueada. Por favor, confira. Como o anfitrião acabou de matar um espírito amaldiçoado de nível especial e 5 espíritos amaldiçoados de segundo nível, 11.000 foram recompensados. Pontos? Os olhos de Kazuma brilharam. Será que ele conseguiria ganhar pontos matando espíritos amaldiçoados? Como os pontos recompensados são medidos? Mate espíritos amaldiçoados e usuários de maldições para ganhar pontos. Quanto maior o nível dos espíritos amaldiçoados ou usuários de maldições, mais pontos você ganha. Nota: se os membros da Akatsuki matarem um espírito amaldiçoado, o hospedeiro pode obter metade da recompensa em pontos. Eu vejo, há um suprimento infinito de espíritos amaldiçoados neste mundo, então é muito conveniente ganhar pontos. Além disso, membros da Akatsuki também podem lhe fornecer metade dos pontos. Parece que ele precisa procurar espíritos amaldiçoados. Seria melhor se ele pudesse criar uma organização de inteligência. Meimei, com sua habilidade de reconhecimento, é a melhor escolha. O supervisor assistente no colégio Jujutsu também pode fornecer a localização de muitos espíritos amaldiçoados. No entanto, atualmente não há uma boa maneira de convidá-los para participar, então ele deve apenas melhorar sua força o mais rápido possível. Capítulo 15 Loja do Sistema. Se ele fosse tão forte quanto Sukuna e Gojo Satoru, não precisaria se preocupar tanto. Kazuma seguiu atrás do grupo, e Yuji continuou se gabando de seus atos heróicos para os professores. Kazuma abriu o repositório do sistema e viu que havia 6 itens dentro. A manta Akatsuki, preço, 300 pontos. Feito de materiais especiais, pode fornecer um certo grau de proteção e vem com uma função de limpeza automática. O precioso pergaminho de ninjutsu de Madara, preço, 100.000 pontos. Ganbai, preço, 10.000 pontos. Superior às ferramentas amaldiçoadas de grau especial. É máscara de óbito, preço, 1.000 pontos. Após usá-lo, a potência ocular pode ser restaurada lentamente. Há atirador de elite de alta precisão, preço, 50.000 pontos. Os tempos mudaram. Ferramenta amaldiçoada Premium, Ishiraku Ramen, preço, 10 pontos. Recomendação de Naruto. Observação: após a compra de cada item, novos itens serão adicionados aleatoriamente às prateleiras. 1.000 pontos podem ser gastos para atualizar ativamente.
Desses 6 itens, o que mais atraiu Kazuma foi o pergaminho ninjutsu precioso de Madara. Madara é uma das maiores potências do mundo de Naruto. Os ninjutsus que ele guarda devem ser muito poderosos. Talvez o pergaminho contenha registros de ninjutsu de nível S ou até mesmo de ninjutsu proibido. Embora Kazuma possua o Manjeki e os 8 portões internos, e já tenha um poder de combate considerável, ele ainda não conhece nenhum ninjutsu. Parece que ele tem que trabalhar duro para ganhar pontos. Depois de pensar um pouco, Kazuma comprou o Gunbai, que era indestrutível. Ele também comprou 3 conjuntos de vestes da Akatsuki em preparação para futuros membros. Ei, com o que você está sonhando? Nanami-sensei está planejando levar todo mundo para jantar. Você vem? Nobara empurrou seu ombro e perguntou. Uma grande refeição? Falando nisso, o Ishiraku Ramen é delicioso? De qualquer forma, como ele pode perder uma refeição grátis? Kazuma estava prestes a concordar. De repente, uma luz fraca brilhou na câmera de vigilância ao lado da estrada, e Kazuma olhou para ela. Ele viu que havia um pouco de energia amaldiçoada na superfície da câmera de vigilância, o que mostrava que ela havia sido cuidadosamente adulterada. Seus olhos escureceram levemente. Eles estão escondendo o método de vigilância cobrindo a superfície com energia amaldiçoada? Kazuma olhou ao redor e viu várias figuras em pé na sacada de um prédio alto 200 metros à frente, olhando na direção de Kazuma e outros. Através do Sharingan, ele podia ver que eles estavam emitindo fracas flutuações de energia amaldiçoada. Estava escuro, e até mesmo um feiticeiro teria dificuldade em detectá-lo àquela distância. Mas tudo isso não escapou aos olhos de Kazuma. Ele lembrou as palavras do espírito amaldiçoado antes de sua morte. Não me mate, fui transformado à força por outros. Kazuma zombou. Esta questão não é tão simples quanto parece. É um usuário de maldição? Kazuma olhou para todos e disse, podem ir na frente. Estou um pouco cansado. Vou levar a criança inconsciente para casa. Nobara reclamou. O quê? Você está rejeitando uma atmosfera tão boa. Você realmente não entende o clima. Nanami, que era atencioso, disse calmamente. Kazuma acabou de lutar sozinho contra um espírito amaldiçoado de nível especial. É normal que ele esteja cansado. Que o grande herói tenha um bom descanso. Kazuma lançou um olhar de gratidão para Nanami. Yuji disse despreocupadamente, não se preocupe, vou preparar uma comida deliciosa para Kazuma. O preço é que você terá que me ensinar Kung Fu de verdade. Nesse momento Mei-Mei, que estava atendendo o telefone ao lado, se aproximou. Ela primeiro olhou para Kazuma com um sorriso e depois disse, desculpe, preciso ir para casa e dormir bem. Desculpe, não posso te fazer companhia. Depois de dizer isso, ela saiu sozinha. Depois de se despedir de todos, Kazuma fingiu pegar um táxi de volta. 10 minutos depois, o lugar estava vazio. Uau! Um vórtice surgiu no local e o espaço vibrou levemente. No telhado, um homem vestindo uma máscara branca, uma túnica de nuvem de fogo e um leque redondo nas costas apareceu. Dos buracos da máscara, 2 olhos que refletiam a alma brilhavam na escuridão. Essa pessoa era Kazuma, que tinha acabado de sair de táxi. Ele olhou para a velha câmera de vigilância do outro lado da rua. Sua localização era muito escondida. Somado ao fato de que energia amaldiçoada foi usada para encobri-lo, pessoas comuns e até mesmo feiticeiros não conseguiam detectá-lo, a menos que prestassem atenção. Uma brisa fresca soprava e seu manto balançava ao vento. O hobby da Akatsuki comprado na loja do sistema era de muito boa qualidade. Não era apenas confortável de usar, mas também leve e não tinha impacto no combate. O mais importante era que ele tinha uma função de autolimpeza. Não havia necessidade de limpá-lo. Era muito conveniente para um cara preguiçoso como ele. Olhando para os corvos voando pelo céu, Kazuma parecia estar perdido em pensamentos. Em uma sala vazia aos pés de Kazuma, Mei-Mei estava sentada com as pernas cruzadas e comendo sementes de melão. Sob a luz fraca, seu lindo par de pernas em meias pretas parecia brilhante e lustroso. Seus sapatos pretos de salto alto meio pendurados balançavam travessamente e seus pés, envoltos em meias pretas, pareciam que poderiam ficar completamente expostos a qualquer momento. Com a visão compartilhada do corvo, ela viu tudo sobre o misterioso homem mascarado que apareceu do nada no telhado. Ela abriu levemente os lábios vermelhos. Haha, você acha que pode esconder isso de mim trocando de roupa, Kazuma? Parece que você tem muitos segredos. Espero que não faça nada que possa decepcionar a todos. No telefonema de agora a pouco, Yaga fez o seu pedido. Ela estava com preguiça de se preocupar com coisas tão chatas. Mas Yaga deu demais, e aconteceu de ela ter recentemente posto os olhos em uma bolsa cara. Então ela assumiu essa tarefa. No telhado, Kazuma ignorou os corvos e foi em direção ao prédio alto. À noite, Kazuma se misturava à escuridão, movendo-se entre os prédios. Dentro de um edifício alto, vários usuários de maldições se reuniram. O telão à frente deles exibia uma gravação de Kazuma e dos outros. Senhor, foi aquele garoto que matou o verme com rosto humano que trabalhamos tanto para cultivar. Estávamos a apenas um passo do sucesso. Um homem de pele escura e cabelo afro rangeu os dentes. Droga! Eu claramente transferi Gojo Satoru, mas não esperava que houvesse outro especialista. Aquele espírito amaldiçoado de nível especial foi cultivado a um grande custo e já havia devorado quase 1000 humanos. Se tivesse devorado esses feiticeiros, poderia ter completado a transformação. Naquela época, ele poderia absorver aquele espírito amaldiçoado e chegar à primeira série. Mas quem imaginaria que uma estratégia tão cuidadosamente planejada seria arruinada por um garoto?
O palestrante era um homem de meia idade com músculos enormes e um cabelo que parecia estar pegando fogo. Capítulo 16. Usuários do Covil da Maldição. Quando as pessoas que estavam por perto viram o chefe ficar bravo, todas abaixaram a cabeça, temendo que a raiva dele fosse descontada nelas. Eles voltaram os olhos para a tela de vigilância. Eles viram Kazuma inclinar lentamente a cabeça e olhar para a câmera com um sorriso de escárnio. De repente, o corpo do chefe de meia-idade tremeu violentamente. Suas pupilas se contraíram violentamente e o cigarro em sua mão caiu no chão involuntariamente. Nas imagens de vigilância, já era noite, mas o par de olhos escarlates aterrorizantes estava precisamente focado na direção da câmera de vigilância. Um lindo padrão cor de sangue girava lentamente, e era possível até ver um sorriso sarcástico naqueles olhos, sem intenção de disfarçá-lo. Era como se aqueles olhos dissessem, eu te encontrei. Todos os usuários de maldições presentes respiravam pesadamente, e suor frio escorria por suas costas. Na sala secreta havia um silêncio absoluto, exceto pela respiração pesada da multidão. O homem de meia-idade só conseguiu se recuperar graças aos seus muitos anos de experiência e forte qualidade psicológica. Que tipo de olhos são esses? Essa cena os lembrou do homem que era conhecido como o feiticeiro mais forte Gojo Satoru. Quando Gojo Satoru era criança, eles pensaram em assassiná-lo, mas ficaram com medo e desistiram depois de ver a vigilância. Mas desta vez aqueles olhos eram muito mais aterrorizantes do que o par de 6 olhos. Ele tinha a sensação de que se continuasse a olhar naqueles olhos, poderia perder o juízo. De onde veio o menino no vídeo de vigilância? Por que eles nunca ouviram falar de uma pessoa tão poderosa? Investigue cuidadosamente os antecedentes desse homem. Já que esse cara ousou arruinar seus planos, ele deve morrer. Contanto que ele tenha conhecimento sobre as habilidades do inimigo e o tenha como alvo, ele pode matá-lo. Afinal, nem todo mundo é tão forte quanto o Gojo Satoru. É impossível que alguém seja tão forte quanto o Gojo Satoru. Sim, chefe. Vários homens de preto responderam e saíram pela porta. De repente, bang! A porta de ferro reforçada foi arrombada com um chute. Os homens de preto foram jogados para trás e seus corpos caíram sobre as mesas e cadeiras da sala. Kazuma cruzou os braços e disse, tem bastante gente aqui. Parece que esta viagem vale a pena. À primeira vista, havia cerca de dezenas de pessoas ali, e todas elas tinham energia amaldiçoada. Quem é você? E como entrou? Diante desse intruso repentino, todos olharam com vigilância para o homem misterioso que usava uma máscara branca. Superficialmente, este edifício era uma companhia de seguros, mas na realidade, era sua base para a criação de espíritos amaldiçoados artificiais. Cada andar é rigorosamente vigiado por guardas e tem vigilância de 360 graus, sem pontos cegos. Nem mesmo Gojo Satoru conseguiria invadir silenciosamente. Existe um espião dentro da organização? Kazuma disse, você se esqueceu de mim tão rápido. Depois que ele terminou de falar, uma luz vermelha brilhou por baixo da máscara. Chefe, é ele. Mesmo com máscara, as icônicas pupilas escarlates eram reconhecíveis à primeira vista. Era como se estivessem sendo observados por um espírito maligno do inferno. Um arrepio percorreu-lhes a espinha. O homem de meia-idade gritou com raiva, calha a boca. Eu não sei disso. Ele olhou para Kazuma e disse, Excelência, por que o senhor está nos visitando tão tarde da noite? Depois de dizer isso, ele olhou para seus homens, sinalizando para que pedissem ajuda rapidamente. Kazuma não conseguiu deixar de achar tudo isso engraçado, mas não impediu suas ações. Afinal, seria mais fácil matá-los todos de uma vez. Não quero enrolar com vocês. Esse espírito amaldiçoado de grau especial tem alguma relação com vocês? Assim que Kazuma terminou de falar, um alarme soou em todo o prédio. Na grande tela à sua frente, era possível ver que muitos homens de preto estavam correndo rapidamente em direção ao local. Obviamente, todas essas pessoas são usuárias de maldições, mas aos olhos de Kazuma, todas elas são pontos. Haha, você está confiante, não é? Tem certeza de que consegue sair deste prédio? Quando o homem de meia-idade com cabelos ruivos flamejantes terminou de falar, estrondo. Energia amaldiçoada surgiu, iluminando instantaneamente o quarto escuro. Mais de uma dúzia de homens de preto liberaram suas energias amaldiçoadas. As cores de suas energias amaldiçoadas eram diferentes. 2 homens grandes rasgaram suas camisas, revelando seus músculos monstruosos. Eles seguravam ferramentas amaldiçoadas semelhantes a adagas em suas mãos. O homem de meia-idade zombou. Mesmo que o cara na frente dele seja um feiticeiro de primeira classe, e daí? Este é o território dele. Não só o espaço é limitado, mas... Ele olhou rapidamente para o telhado do prédio em frente. Um atirador de elite, portando um rifle de precisão com silenciador, já está em posição, e a arma está carregada com balas perfurantes. Mais tarde, no caos da batalha, ele consegue encontrar o momento certo para atirar na cabeça do alvo. Até mesmo um feiticeiro de primeira classe morrerá se não estiver preparado. Como ele poderia subir degrau por degrau ao longo dos anos e se tornar o chefe desses usuários de maldições sem algum meio especial? Certamente, o corpo de um feiticeiro de primeira classe pode cultivar um poderoso espírito amaldiçoado, certo? Vá, corte-o em pedaços. Seguindo sua ordem, mais de 10 usuários de maldições lançaram um ataque ao mesmo tempo. Por um momento, o ataque de energia amaldiçoada condensada subjugou Kazuma. Sob a máscara branca, os lábios de Kazuma se curvaram levemente. Ele não se esquivou e permitiu que atacassem. Estrondo.
uma chama ofuscante irrompeu do último andar do edifício. A fumaça e a poeira se dissiparam, as paredes desabaram e o chão ficou cheio de buracos, mas Kazuma saiu ileso. O que? Ao ver essa cena, todos ficaram atônitos. Tantos ataques foram lançados contra ele ao mesmo tempo e ainda assim não causaram nenhum dano? Mesmo um feiticeiro de nível especial não sairia ileso, certo? Somente o chefe percebeu o que tinha acontecido. Existe uma técnica amaldiçoada neste mundo que permite que todos os ataques passem? Como isso é possível? Mas não importa, o atirador já está no local. Certamente, ele não pode ficar assim para sempre, certo? Uau! 2 homens corpulentos segurando ferramentas amaldiçoadas brilharam e cercaram Kazuma. 2 raios frios brilharam quase ao mesmo tempo. No entanto, eram muito lentos. Kazuma sacou o Gumbai atrás de si e o golpeou como uma espada afiada. Estrondo. As 2 ferramentas amaldiçoadas caíram no chão, e os 2 homens grandes foram cortados ao meio. Sangue respingou nas paredes de ambos os lados, manchando-as de um vermelho vivo. Kazuma colocou as 2 ferramentas amaldiçoadas na dimensão Kamui. Embora não parecessem de alto nível, afinal eram ferramentas amaldiçoadas. Talvez ele tivesse utilidade para elas um dia. Acontece que o dormitório não tem uma faca de frutas. Ao ver seu competente subordinado, que o seguiu por muitos anos, ser cortado ao meio, o chefe dos usuários de maldições ficou completamente furioso. Muitos usuários de maldições já apareceram atrás de Kazuma. Matar! Um rugido ecoou por todo o edifício. Ao mesmo tempo, centenas de usuários de maldições avançaram em direção a Kazuma de ambos os lados. Capítulo 17 Usando Genjutsu. Olha, estou com pressa. Kazuma recuou até a janela e estendeu a mão para acariciar o corvo empoleirado no parapeito. Sob a máscara, seus olhos profundos varriam a multidão. Haha, eles querem usar táticas de ondas humanas para sitiá-lo? Então, ele os deixará experimentar o que é o desespero. Seu Sharingan se virou e olhou para a multidão. Aqueles que o cercavam eram todos usuários de maldições de baixo nível. Qualquer um que fizesse contato visual com Kazuma era imediatamente atingido por um genjutsu. Não havia possibilidade de luta. Entre a multidão de usuários de maldições, metade deles tinha olhos vazios e expressões inexpressivas, como marionetes sendo manipuladas. Antes mesmo de tocarem em Kazuma, gritos de dor foram ouvidos. Ah, você? Um usuário de maldição sentiu uma dor aguda atrás dele. Seu coração, rins e até mesmo seu ânus foram esfaqueados impiedosamente por seu antigo companheiro de confiança. Caramba! O usuário da maldição ficou furioso e gritou. Não olhe nos olhos dele. Mas já era tarde demais. Um assobio saiu de seus ouvidos. Ele se esquivou rapidamente. Estrondo. Um enorme machado estava cravado na parede. Se ele não tivesse se esquivado a tempo, sua cabeça teria sido decepada. A pessoa que atirou o machado era o assistente encarregado de pesquisar espíritos artificiais amaldiçoados. Naquele momento ele estava obviamente sendo controlado. Desculpe, irmão. O chefe reuniu sua energia amaldiçoada em uma lâmina afiada em sua mão e matou o oponente com lágrimas. Entretanto, seus subordinados não tiveram tanta sorte e força. Todos o seguiram em sua jornada, escapando da repressão do feiticeiro e do cerco da polícia. Mas eles não conseguiram escapar das lâminas de seus companheiros. Embora estivesse muito zangado naquele momento, ele estava mais com medo do que zangado. Quem é esse misterioso homem mascarado? Com apenas um olhar, ele foi capaz de controlar muitos de seus homens e matá-los uns aos outros. É simplesmente ultrajante. Nem o Six Eyes consegue fazer isso, certo? Agora, ele só pode depositar sua esperança no atirador. Logo, sob o genjutsu de Kazuma, todos os usuários da maldição morreram. O corredor estava inundado de sangue. Alguns estavam no chão, nas paredes, e outros tinham a cabeça enfiada no teto. As formas de suas mortes foram todas diferentes. A maioria dessas pessoas foi morta pelos seus próprios camaradas. E quanto aos cadáveres com as cabeças presas no teto? Isso porque Kazuma os atingiu com o leque redondo de Madara. Kazuma disse, você é o único que sobrou, um comandante sem tropas. Ele brilhou e imediatamente prendeu o chefe dos usuários de maldição contra a parede. Ouvi dizer que você está cultivando espíritos amaldiçoados artificiais? Onde fica o laboratório? Não me force a usar genjutsu em você. Kazuma usou seu Sharingan com bastante frequência hoje e seus olhos já estavam doendo um pouco. Mesmo que a máscara branca pudesse restaurar lentamente seu poder ocular, era muito lento. O rosto do chefe era feroz, mas ele forçou um sorriso sombrio. Ele disse, Ain, haha, você não terá a chance de saber. Esta é a oportunidade perfeita para o atirador atacar. Ele acreditava que a arma na cabeça daquele sujeito mascarado explodiria em breve. Tudo o que ele precisa fazer é atrair sua atenção. Kazuma disse, sério? Seu atirador deve estar cansado de ficar deitado, certo? Assim que essas palavras saíram, as pupilas do homem de meia-idade ficaram finas como agulhas. Como ele descobriu? Ele realmente sabe sobre o atirador? Sob o olhar extremamente horrorizado da outra parte, Kazuma lentamente virou a cabeça e olhou para o prédio alto à distância. Ao mesmo tempo, no prédio alto em frente, o atirador, que havia se escondido na noite, puxou lentamente o gatilho. Hehe. Mei reuniu a energia amaldiçoada na ponta dos dedos, e um corvo apareceu silenciosamente em sua palma. Através dos corvos, ela testemunhou uma batalha esmagadora. Essa terrível capacidade antidetecção e controle forçado da mente das pessoas.
Haha, que cara assustador. Até ela quase foi enganada pela sua aparência inofensiva. Agora mesmo, no momento em que Kazuma deu um passo para trás, em direção à janela, e acariciou o corvo, ela entendeu. Acontece que sua habilidade de reconhecimento, da qual ela tanto se orgulhava, havia sido descoberta há muito tempo. Porém, ele ainda é muito jovem. Ele nem percebeu que o atirador teria esmagado sua cabeça. Vou ajudá-lo desta vez e depois pedirei dinheiro para proteção. Um corvo correu em direção ao atirador, que estava prestes a puxar o gatilho. Sua velocidade não era menor que a de uma bala. Mas no momento seguinte, os olhos de Mei Mei se arregalaram e seus lábios vermelhos se arregalaram. Ela viu um vórtice fluindo ao redor da cabeça do atirador e o espaço ao redor daquela área se distorceu. Bang! A cabeça inteira do atirador foi torcida e caiu na dimensão Kamui. O cadáver sem cabeça balançou algumas vezes e depois caiu. Os corvos que ela havia solto seguiram de perto, mas voaram em direção ao nada, parecendo um pouco redundantes. Explodiu! Explodiu? Essa flutuação espacial familiar foi causado por Kazuma? Mei Mei esperava que Kazuma não fosse inimigo deles. Caso contrário, a sociedade do Jujutsu estaria em apuros. Após um breve momento de atordoamento, Mei Mei voltou seu olhar para Kazuma, que estava usando uma máscara branca na sala oposta. Ela viu que Kazuma estava olhando para ela e até piscando significativamente. Ela rapidamente desviou o olhar. Eu fui provocado por um aluno? Mei Mei saltou, pousou graciosamente e balançou a cabeça com um sorriso. Parece que ela estava se preocupando demais. Kazuma já havia descoberto o atirador há muito tempo. Ele estava esperando deliberadamente até o final para dar ao seu oponente o maior desespero? Ele é realmente insondável. Mei Mei ficou ainda mais interessada em Kazuma. Por enquanto, ela deveria ir ver os espíritos amaldiçoados artificiais cultivados no porão. Através da observação do corvo, ela descobriu o porão. Ela não tinha intenção de pisar em um lugar tão sujo. Mas além do dinheiro, suas responsabilidades como feiticeira ficavam em segundo plano. Depois de relatar a situação para a escola, ela deve conseguir extorquir algum dinheiro de Yaga. Kazuma pressionou a cabeça do chefe dos usuários de maldição contra a janela e disse, diante da força absoluta, qualquer conspiração é inútil. O chefe desistiu de lutar. Agora mesmo ele tinha testemunhado tudo com seus próprios olhos. O misterioso homem mascarado à sua frente apenas encarou o atirador, e sua cabeça simplesmente desapareceu. Esse homem mascarado é um deus? Ele era como um profeta, descobrindo a posição do atirador com antecedência. Parecia que tudo estava dentro de suas expectativas. O mais assustador foi que com apenas um olhar ele quebrou a cabeça de seu subordinado a uma distância de 100 metros? Isso não é algo que somente os deuses podem fazer? Acabou. Desta vez, ele chegou a um beco sem saída. Todo o trabalho duro e esforço que ele dedicou para treinar cuidadosamente seus subordinados foram desperdiçados. Tudo isso aconteceu por causa desse cara mascarado. Capítulo 18 Confrontando Mei Mei. Pensando nisso, o medo e a confusão em seu coração foram substituídos pela raiva. Seus olhos ficaram vermelhos. Mesmo que ele morra, ele não facilitará as coisas para esse cara mascarado. Hahaha. Quer saber sobre o laboratório subterrâneo? É melhor vir até o inferno e me perguntar. Depois de dizer isso, os músculos de suas bochechas incharam e ele estava prestes a morder a língua para cometer suicídio. Genjutsu. Quando o Genjutsu de Kazuma foi ativado, a expressão do chefe ficou sombria. Suas pupilas ficaram desfocadas e até morder a língua para cometer suicídio se tornou um luxo. Não fique tão ansioso. Onde fica a localização exata da sala de criação subterrânea? Kazuma perguntou, suportando a dor lancinante em seus olhos. No terceiro andar abaixo do solo. Ok, você pode morrer agora. Boa noite, tio. Foto. Kazuma quebrou o pescoço. Desta vez, ele matou muitos usuários de maldições e ganhou muitos pontos. Se ainda houver muitos espíritos amaldiçoados inacabados sendo cultivados no porão, como essa pessoa disse, não seria possível ganhar muito mais pontos. Produtos semi-acabados também devem dar pontos, certo? Enquanto isso, no porão, uma fraca luz verde mal iluminava os arredores. Enormes recipientes transparentes podiam ser vistos em ambos os lados. Muitos espíritos amaldiçoados semi-acabados dormiam no container. A parte inferior de seus corpos estava encharcada de um líquido verde, e muitos tubos estavam conectados às suas costas. Alguns eram metade humanos, metade insetos, alguns tinham cabeças de sapo e corpos humanos, e alguns eram uma combinação de muitas criaturas diferentes. Sua composição era extremamente complexa. Tão, toque, toque, o som de saltos altos ecoava no espaço fechado. Mei Mei carregava um enorme machado em uma mão e caminhava vagarosamente. Atrás dela, uma cena horripilante podia ser vista. Dezenas de experimentadores de jalecos brancos estavam deitados no chão em uma poça de sangue. Será que esse é o propósito da viagem de Kazuma? Durante a batalha de agora, ela descartou a possibilidade de Kazuma ser um usuário de maldição. Foi por isso que ela o ajudou agora, mesmo que no final ela não tenha ajudado de verdade. Mas ela ainda não baixou a guarda contra Kazuma. Afinal, o comportamento dele era estranho demais. Por que ele fingiu ir embora e depois voltou? Além disso, como ele sabia o que estava acontecendo aqui? Ela não acreditava que ele estivesse apenas em busca de vingança. Que cara problemático. Seria bom se ele fosse só um bom aluno. Por que ele tem que ser tão reservado? É uma verdadeira dor de cabeça.
Ela pegou o celular e se preparou para registrar a situação ali. Ela planejou deixar o trabalho sujo de lidar com esses espíritos artificiais amaldiçoados para os conselheiros e supervisores. Neste momento, o espaço à frente flutuava. Mei Mei parecia estar pensando em algo e imediatamente se escondeu atrás de um pilar de pedra. Uau! Kazuma apareceu. Mei Mei sentiu um pouco de inveja quando viu essa cena. Deixando outras coisas de lado, essa habilidade era realmente conveniente para viajar. Alguém esteve aqui? Olhando para a dúzia de corpos caídos no chão, Kazuma murmurou. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Afinal, seu Sharingan não conseguia ver através de coisas como o Byakugan. Entretanto, ao sentir o leve aroma no ar, ele percebeu algo. Os cantos da boca dele se levantaram levemente. Esse aroma era muito familiar e ele já tinha a resposta em seu coração. Ele estava preparado para o fato de que outros poderiam suspeitar dele. Primeiro, ele apareceu do nada e sua identidade e histórico eram desconhecidos. A escola deveria ter tentado verificar seus antecedentes, e o resultado foi previsível. Em segundo lugar, ele possuía uma força muito superior à dos calouros. Era inevitável que ele fosse suspeito, e Kazuma podia entender isso. Contudo, ele não tinha intenção de esconder sua força. No máximo, ele esconderia algumas coisas de Sukuna e Kenjaku, que ainda não haviam aparecido. Afinal, a inteligência pode desempenhar um papel fundamental nas batalhas, e ele não quer ser alvo. Portanto, antes de se tornar invencível, Gojo Satoru precisa ser o centro das atenções. A única coisa pela qual ele se sentia culpado era por ter que caçar algumas pessoas. Mei Mei ouviu o som de Kazuma inalando profundamente. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Ou não. Se ela soubesse, não teria passado perfume antes de sair. Esse garoto tem um nariz muito sensível. Há uma grande probabilidade de que ela tenha sido descoberta. O laboratório estava silencioso. Os dois mantinham um entendimento tácito. Kazuma não apontou para Mei Mei escondida, e Mei Mei não apareceu por iniciativa própria. Kazuma caminhou até o centro e deu uma rápida olhada em todos os espíritos amaldiçoados feitos pelo homem. Esses usuários de maldições são realmente feras. Quantas pessoas eles prejudicaram em segredo? Ele olhou para o sujeito do experimento dormindo no recipiente. Deve ser muito doloroso não ser nem humano nem espírito amaldiçoado, certo? Todos recebem o que precisam. Ele os ajuda a se livrar do sofrimento, e eles lhe dão pontos. Não deve ser muito, certo? Pensando nisso, Kazuma tirou Gumbai de trás dele e estava prestes a agir. Uau! Um corvo correu em sua direção por trás a uma velocidade muito alta. Kazuma olhou de lado. Kamui. Bang. Um corvo caiu 1 metro à sua frente, e seu corpo sem cabeça se contraiu 2 vezes no chão antes de morrer. Sua precisão com o ataque Kamui melhorou muito. Agora, ele tinha uma taxa de 100% de acertos na cabeça em até 10 metros. Kazuma disse em voz profunda, saia. Uma figura graciosa saiu lentamente e o enorme machado em sua mão caiu no chão, deixando-o amassado. Kazuma ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Ele sabia algo sobre a feiticeira de primeira classe Mei Mei. A razão pela qual ela foi classificada como primeira classe não foi por causa de seu Shikigami Corvo, mas por causa de suas habilidades físicas, que são suficientes para lutar contra espíritos amaldiçoados de nível especial. Um machado tão pesado era tão leve quanto o algodão em sua mão. Desculpe, você não pode brincar com os sujeitos experimentais aqui? Mei Mei olhou para Kazuma com um sorriso. Esse garoto finge muito bem. Ele até usou energia amaldiçoada para mudar a voz. O quê? Você vai usar Genjutsu no seu professor? Kazuma não respondeu. Ele apertou os olhos através da máscara, avaliando Mei Mei sem dizer uma palavra. Embora o tom de Mei Mei fosse frívolo e casual, seus olhos estavam sempre no chão. Ela não ousou encarar aqueles olhos estranhos. Nem ela tinha certeza se conseguiria resistir ao Genjutsu dele. Se ela cair sob um Genjutsu, ela não estaria à mercê dele? Por isso, é melhor ter cuidado. Kazuma disse com a voz rouca. Receio que você tenha reconhecido a pessoa errada. Por favor, não interfira no meu trabalho. Você também deveria conseguir ver que esses espíritos amaldiçoados criados pelo homem não têm chance de sobrevivência. Mei Mei olhou subconscientemente para Kazuma e disse, não, as coisas aqui são benéficas para mim. Antes que ela pudesse terminar suas palavras. Genjutsu. Kazuma aproveitou a oportunidade decisivamente e usou Genjutsu. Depois de matar esses espíritos amaldiçoados, ele ficou com preguiça de falar bobagens com Mei Mei. Oh não, eu fui descuidado. Minha consciência está prestes a entrar em colapso. Mei Mei ficou congelada no lugar por um instante. O suor escorria pela sua testa clara, seus olhos reviravam e ela parecia atordoada. Sua aparência poderia fazer a imaginação de muitas pessoas correr solta. Por algum motivo, Kazuma sentiu uma sensação de conquista quando viu Mei Mei daquele jeito. Entretanto, a velocidade do Gumbai em sua mão não diminuiu em nada. Capítulo 19 Subornando Mei Mei? O objetivo de Kazuma era nocautear Mei Mei, colocá-la na dimensão Kamui e então libertá-la após terminar o que ele tinha que fazer. Assim que o Gumbai em sua mão se aproximou da nuca de Mei Mei, uma forte rajada de vento surgiu perto do lado de sua cabeça. Kazuma desistiu decisivamente do ataque e o machado gigante atravessou o corpo de Kazuma sem qualquer impedimento. Depois de fazer esse ataque, Mei Mei recuou de repente e manteve alguma distância. Ela cobriu a testa dolorida com uma das mãos. Seu corpo inteiro estava coberto de suor, e seu peito subia e descia. Urra, urra! Mei Mei respirava pesadamente, como se tivesse sobrevivido a um afogamento. Felizmente ela conseguiu se soltar.
quase caiu nas mãos dele. Seria muito embaraçoso se isso se espalhasse? Kazuma também ficou um pouco surpreso. Como Mei se libertou de seu genjutsu tão rapidamente? Mas pensando bem, é normal. Ele havia usado apenas um pouco de energia para esse genjutsu e, como havia usado demais os olhos hoje e estava lutando sem parar, sua energia amaldiçoada estava quase esgotada. Pingar. O líquido pingava do canto de sua boca, e ele inconscientemente colocou a língua para fora para lambê-lo. Salgado e com gosto de peixe? Ah, merda! Kazuma fechou os olhos rapidamente e mais algumas gotas de sangue caíram. Parece que ele usou demais os olhos hoje. Parece que usar genjutsu consome a maior quantidade de energia entre as habilidades do Sharingan que ele pode usar atualmente. Ele deve acabar com essa luta rapidamente. Ele olhou para Mei e permaneceu calmo. Ele disse, você ainda quer me impedir? Você consegue mesmo suportar um pesadelo infernal, mesmo que seja apenas uma ilusão? Mei já havia deixado de lado sua atitude casual e olhava para o chão com olhos sérios. Kazuma estava certo. Ele realmente havia demonstrado misericórdia com ela naquele momento. Caso contrário, ele não teria tentado nocauteá-la. Se Kazuma realmente quisesse matá-la, ele poderia simplesmente aproveitar o momento em que ela estava presa no genjutsu e usar aquele método estranho para torcer sua cabeça. Isso é muito constrangedor. Ela está sendo ameaçada por um calouro. Mas parece que Kazuma realmente não tem má vontade em relação aos feiticeiros. Vendo Mei hesitar, Kazuma tirou uma maleta preta da dimensão Kamui e a jogou. Ele tinha acabado de pegar isso dos usuários de maldição, e estava cheio de dinheiro. Mei pegou a maleta abarrotada e a abriu. Ela olhou o que havia lá dentro. Seus lindos olhos se arregalaram e ela ficou ali, atordoada. Isso, tanto? Ela está sendo subornada? Você parece me conhecer muito bem? Ela guardou sua arma e gradualmente se aproximou de Kazuma. Ela sussurrou, mais alguma coisa? A boca de Kazuma se contraiu e ele disse, o que você quer dizer? Ah, esqueça. Mei lançou-lhe um olhar profundo e disse, o que você quer? Me dê uma resposta. Não me importo com sua identidade. Posso até ajudá-lo a evitar problemas desnecessários com Yaga. Quanto ao motivo de Kazuma ter retornado, e qual a utilidade que ele tinha para esses espíritos amaldiçoados criados pelo homem, ela não queria mais se importar. Além disso, parecia que ela não conseguiria vencê-lo, então ela naturalmente não tinha o direito de fazer essas perguntas. Kazuma ponderou e disse, tenho minhas próprias aspirações, mas posso garantir que não causarei nenhum dano aos professores e alunos. Suas preocupações são completamente desnecessárias. Ao mesmo tempo, ele pensou silenciosamente, a caça ilegal não deve ser considerada algo que causa danos, certo? Mei olhou para Kazuma por um longo tempo através da máscara e de repente sorriu. Ela disse, nesse caso posso aceitar esse dinheiro com tranquilidade. Então ela estendeu sua mão fina, acariciou a máscara de Kazuma e discou o número de Yaga. Uma voz de homem de meia idade veio do outro lado da linha. Olá, como vai? Mei disse, não encontrei nenhum comportamento anormal. Kazuma ajudou 3 velhinhas a atravessar a rua. Além disso, a meu convite, ele destruiu a base de um usuário de maldição. Lembre-se de pagar mais. Depois de dizer isso, ela postou as fotos que havia tirado anteriormente. Claro, ela não enviou as fotos dela no laboratório subterrâneo. Depois de fazer tudo isso, ela levantou o telefone e o sacudiu na direção de Kazuma, como se perguntasse se ele estava satisfeito com aquilo. Kazuma ficou um pouco sem palavras. Ela não pode ser mais normal? Ele ajudou velhinhas a atravessar a rua, e eram até 3. Muito obrigado. Kazuma se virou e olhou para os recipientes transparentes contendo espíritos amaldiçoados artificiais em ambos os lados. Estalo, estalo, estalo. O som abafado da carne atravessou o recipiente e se espalhou por todo o laboratório. Enquanto os olhos de Kazuma os percorriam um por um, todos os espíritos amaldiçoados no recipiente tiveram seus pescoços torcidos e foram completamente libertados. Obrigado. Uma cabeça que mal parecia um rosto humano rolou para baixo, e lágrimas de alívio rolaram. Kazuma sorriu e assentiu. As pessoas que o reformaram foram mortas. Descanse em paz. Naquele momento, lembranças de como ele ganhava pontos não paravam de vir à sua mente. Mei olhou fixamente para Kazuma enquanto ele matava os espíritos artificiais amaldiçoados, um por um. As últimas palavras do espírito artificial amaldiçoado, obrigada, fizeram seu coração apertar. Se ela trouxesse esses espíritos artificiais amaldiçoados de volta, eles definitivamente seriam usados para pesquisas extensas. Este pode ser o melhor resultado para eles. É tudo o que Kazuma quer? Ele é realmente um cara inescrutável. Depois de tudo isso, Kazuma se preparou para se teletransportar para o dormitório. Ei! Espera aí, você também consegue viajar com os outros com essa habilidade? Mei se aproximou, trotando com suas pernas longas. Ela estava exausta de seguir Kazuma, então ela queria dar uma volta livre. Trazer pessoas? Parece que é realmente possível trazer pessoas. Kazuma não disse nada e a abraçou agarrando sua cintura. Seu movimento repentino fez o corpo delicado de Mei tremer, mas ela não resistiu. Segure firme. É a primeira vez que me teletransporto com alguém, então não me culpe se perder algum membro. Mei sorriu e sussurrou em seu ouvido. TSK, eu sou sua professora. Não deixe sua imaginação correr solta. Depois de dizer isso, seu corpo maduro e rechonchudo pressionou-se suavemente contra Kazuma. Capítulo 20 Pensamentos internos de Maki. Escola de Jujutsu de Tóquio. Dormitório feminino. Uau!
O espaço se distorceu, um vórtice apareceu e duas figuras caíram no chão. Usando essa habilidade, você pode ir e vir livremente, é muito conveniente. Mei Mei suspirou com um pouco de inveja. Então ela estreitou os olhos e olhou para Kazuma com um olhar examinador. Ela perguntou, você não se teletransportaria para o dormitório feminino por algum propósito, não é? Kazuma ergueu as sobrancelhas levemente. Se Mei Mei não tivesse dito isso, ele não teria pensado nisso. Mas então, por que ele usaria o poderoso Kamui para tais coisas? Bye bye. Depois de deixar uma palavra, Kazuma desapareceu. De volta ao seu dormitório, Kazuma tirou a máscara. Ele conseguia ver seus olhos vermelhos através do espelho. Felizmente, além da secura e da dor surda, não houve outros efeitos e sua visão não foi afetada. A julgar pela situação atual, parece que Mei Mei é uma mulher madura e não pode ser facilmente enganada. Então, ele não a convidou para se juntar a Akatsuki. Afinal, ele não conseguia entender seus verdadeiros pensamentos. Então, o próximo alvo é Maki. Ela quer provar seu valor, então deve ser fácil lidar com ela. O eterno Mangekyou pode resolver seu problema atual de uma vez por todas. Kazuma deitou-se na cama e verificou seus pontos. Matar centenas de usuários de maldições e aqueles espíritos artificiais amaldiçoados semi-acabados somavam um total de 51.000 pontos. Ele queria comprar o pergaminho de ninjutsu estimado de Madara, mas ainda não tinha chegado na metade do caminho. Desta vez, com um pouco de sorte, ele conseguiu destruir o covil de um grupo de usuários de maldições. É por isso que ele ganhou tantos pontos. Mas ganhar tantos pontos vai ser difícil por um tempo. Afinal, a trama ainda está em estágio inicial. Não surgiram muitos espíritos amaldiçoados de nível especial e as 4 grandes maldições de desastre e Kenjaku ainda não apareceram. Depois de comprar a máscara e o Gumbai, 2 novos itens apareceram na loja do sistema. Cartão de treinamento físico automático, 24 horas. Preço, 500 pontos. Pode treinar automaticamente mesmo durante o sono. Sutiã da Tsunade? Preço, 500 pontos. Quem entende vai entender. O sistema está ficando cada vez mais. O sutiã da Tsunade? É isso? Se você tiver coragem, coloque Tsunade lá e venda-a. No final, Kazuma comprou os 2. Ele colocou o sutiã na dimensão Kamui. Kazuma não tinha nenhuma intenção. Ele estava apenas curioso. Aquele cartão de treinamento físico duplo de 24 horas era muito importante para ele. A razão pela qual Guy ficou tão forte depois de abrir o 8º portão foi porque seu físico já era extremamente forte. Se uma pessoa com físico médio abrisse os 8 portões, seu poder poderia não ser nem metade do de Guy. Além disso, sem um físico forte, os 6 portões subsequentes não podem ser abertos. Após ativar o cartão de treinamento automático, Kazuma caiu em um doce sonho. No dia seguinte, Yaga convocou uma reunião de professores e alunos com base na apresentação de Kazuma no dia anterior. Dentro do salão, Yaga ficou em frente ao pódio. Os alunos do 1º e do 2º ano sentaram-se em silêncio e ouviram. Kazuma ficou um tanto sem palavras. Não era apenas matar um espírito amaldiçoado de nível especial? Era necessário fazer tanto alarde? Este velho diretor tem tempo para enviar pessoas para investigá-lo e energia para realizar uma reunião. Com tanto tempo e esforço, seria melhor fazer algo prático. Por exemplo, dando alguns bônus ou fornecendo informações sobre o paradeiro de espíritos amaldiçoados. Enquanto Yaga contava o que havia acontecido ontem, o público olhou para Kazuma na primeira fila como se ele fosse um monstro. Yuji e os outros estavam bem. Afinal, eles tinham visto com os próprios olhos ontem. Mas o que eles não esperavam era que Kazuma mais tarde seguiria Mei Mei para destruir o covil de um usuário de maldição. Enquanto eles aproveitavam um banquete de frutos do mar, Kazuma estava trabalhando duro. Kazuma quase se tornou um ídolo em seus corações. Os mais chocados foram os alunos do 2º ano, Maki e outros. Panda olhou para Kazuma com seus grandes olhos redondos. Meu Deus, esse cara ainda é humano? Primeiro, ele bateu no diretor e depois matou um espírito amaldiçoado de nível especial? Ele não é muito feroz? Ele estava deixando alunos do 2º ano como ele envergonhados. Maki estava olhando para as costas de Kazuma naquele momento. Caçando espíritos amaldiçoados de nível especial e destruindo o covil de centenas de usuários de maldições, ele é realmente tão poderoso? Tanto sua técnica amaldiçoada quanto seu taijutsu são impecáveis. Ela nasceu sem nenhuma energia amaldiçoada. Ela nunca relaxou desde que entrou na escola. Mas o treinamento físico não é algo que pode ser feito da noite para o dia. Talvez ela devesse deixar o orgulho de lado e pedir conselho a Kazuma. Ela cerrou os punhos com força e tomou uma decisão. Nobara perguntou, Maki, o que há de errado com você? Você parece tão distraída. Na noite passada, Nobara conversou por um longo tempo com Maki, que parecia fria por fora, mas era quente por dentro. Talvez por terem personalidades e ideias semelhantes, os dois rapidamente se aproximaram. Mas por que Maki estava tão mal hoje? Nobara seguiu o olhar de Maki e notou Kazuma. Então, foi por causa do Kazuma? Pensando bem, ela agora é funcionária dele, membro da Akatsuki. Maki disse atrevidamente, você pode me ajudar a marcar uma consulta com Kazuma? Preciso do conselho dele. Nobara disse confiantemente, claro. Depois que o grupo foi dispensado, Kazuma, que havia usado o cartão de treinamento automático, planejou voltar para o dormitório e dormir com a máscara. Afinal, seus olhos ainda estavam um pouco desconfortáveis, e a máscara poderia ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Kazuma, espere. Uma voz feminina cheia de energia soou.
Olhando para trás, Kazuma viu alguém correndo em sua direção. O cabelo curto, vermelho alaranjado da figura balançava ao vento. Uma atmosfera jovem e energética preenchia o ar. Ele brincou. Kazuma? Sou seu chefe, então me chame de chefe. Nobara disse. Quem quiser. Olhando para o sorriso inofensivo de Kazuma, seu tom enfraqueceu quando ela disse. Maki-senpai quer te ver por um motivo. Você pode ir? Maki está procurando por ele? O cérebro de Kazuma trabalhava rapidamente, e ele tentava adivinhar o propósito de Maki. Inesperadamente, as coisas se tornaram muito mais simples. Ele ainda nem foi procurar Maki para convidá-la para Akatsuki. Em vez disso, Maki tomou a iniciativa de encontrá-lo? Ele deve aproveitar esta oportunidade. Mas Kazuma ainda brincou. Me chame de chefe e eu irei. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.